Fala pessoal, mais um Fórum Opina, hoje com o nosso professor de Direito Tributário da OAB, o Gabriel Quintanilha. É um cara que realmente tem feito a diferença aqui no mercado carioca, no mercado nacional, conhece o direito tributário como poucos e além disso ele tem feito um trabalho aí junto com algumas prefeituras, junto com algumas empresas sobre essa situação dos impostos. Uma situação que nós temos vivido no nosso dia a dia hoje, nós temos visto o que tem acontecido no nosso dia a dia. E aí eu vou pedir algumas informações a ele e, principalmente, a opinião dele sobre o que está acontecendo. Quintanilha, seja muito bem-vindo aqui ao Fórum Opina e queria que você falasse sobre isso. Essa carga tributária, esses impostos que estão surgindo agora novamente. O que você fala a respeito disso? Olha, na verdade, o Brasil já é um país com alta carga tributária. Nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo e a pior taxa de retorno. Isso gera na população uma sensação de incapacidade, uma sensação de que eu não devo pagar tributos. Quando, na verdade, a gente tem que pagar tributos. O grande problema é que, muitas das vezes, a própria carga tributária ela vai estrangular a economia. E a gente, com esse aumento de carga tributária, corre um sério risco de um estrangulamento econômico. Então você está falando aí de uma carga tributária que acaba estrangulando e aí a população revoltada porque não vê esse retorno sendo feito. Qual é a solução que você, um jurista que conhece também de economia, daria para essa situação? Olha, na verdade, não é fundamental o aumento de tributos. É óbvio que o Estado, para existir, ele precisa de tributos para poder pagar suas despesas. No entanto, também é fundamental que o Estado corte na própria carne efetivamente, que ele corte as despesas desnecessárias, que ele corte as despesas que não devem ser feitas, e aí então ele vai ter fluxo de caixa para poder entregar à população o mínimo existencial com a carga tributária já existente. O aumento de tributos para bancar pura e simplesmente um Estado gordo, um Estado quase monstruoso como o Estado brasileiro, realmente é transferir para a população uma falta de planejamento orçamentário. Então, na verdade, você está falando de fato um regime tributário, né? Assim, um regime com relação ao poder público, de cortar realmente o que é desnecessário, ou até alguma coisa que realmente não seja emergente, que seja urgente, e que faça realmente o necessário para que seja feito o que é o mínimo para a sociedade. Exatamente. Em vez de aumentar tributos, porque o aumento de tributos ele vai pressionar o setor econômico. Em vez de aumentar tributos, o essencial seria reduzir as despesas. O governo federal previu que no orçamento de 2016 ele vai fazer cortes de despesas. Mas, na verdade, ele não faz corte de despesa alguma. Ele corta despesas que ele realizaria. O que o governo fez é muito simples. É como se nós, na nossa casa, falássemos: vamos fazer uma economia. Ano que vem, a gente não compra uma Ferrari. Bem interessante isso, né? A gente não compra, né? Mas tudo bem. Agora a gente já fazendo uma questão, quero discutir com você sobre CPMF. Tá para voltar a CPMF. Gabriel Quintanilha, o que acha disso? Olha, eu sou 100% contra a criação da CPMF hoje. A CPMF é um tributo extremamente cruel, é uma contribuição especial, ou seja, ela vem para o nosso ordenamento jurídico para ser cobrada de todas as pessoas indistintamente. Fala-se que há uma destinação para a saúde, mas efetivamente, pelos posicionamentos do STF, essa destinação não acontece no final das contas, porque o que é essa destinação no sentido tributário? É um fundamento para a criação, ou seja, o fundamento vai ser a saúde, mas a aplicação da receita não necessariamente será em saúde. É um tributo cruel que vai pegar a classe mais baixa da população, vai pegar a classe média da população e o objetivo do direito tributário não é esse. O objetivo do direito tributário é tributar sempre de acordo com a capacidade contributiva. A CPMF não faz isso. A CPMF iguala a todos, em vez de tratar de forma desigual. Então eu sou absolutamente contra a criação da CPMF, porque efetivamente a CPMF não atende às necessidades previstas no nosso sistema tributário. É um tributo muito cruel para a população. A gente falou de CPMF, agora vamos falar sobre imposto de renda. E essa alíquota que está para aumentar, que não está, ano que vem
pagar mais imposto, não ver esse retorno, estrangular a economia. Você vê que a gente acaba vivendo um ciclo, né, Quintanilha? Um ciclo vicioso, na verdade, né? Onde não é que a gente tem que se dar bem, mas onde a gente não vê um benefício para a sociedade. Então eu queria que você falasse também sobre o imposto de renda, essa questão da alíquota, tudo que está sendo discutido hoje pela nossa presidente, também no Senado, na Câmara. O que você, como jurista, se posicionaria? Claro, o imposto de renda ele é uma das principais fontes de arrecadação do governo federal. Ele é um imposto que submete-se à capacidade contributiva, então quanto maior a sua riqueza, maior deve recair sobre você a mão do Estado. Então, efetivamente, quando a gente fala de imposto de renda, a gente fala de um imposto essencialmente progressivo. É um imposto que essencialmente tem que ter uma alíquota maior, quanto maior for a riqueza do contribuinte. O grande problema disso, no final das contas, é que você criar uma alíquota de 32%, 35%, como é a previsão do governo federal, você não vai atingir os mais ricos. Você efetivamente não vai atingir os mais ricos, porque hoje a maior parte das pessoas consideradas mais ricas no Brasil não são assalariados. Esse imposto de renda maior vai atingir efetivamente a classe média, os trabalhadores, os servidores públicos que recebem salários e sofrem retenção na fonte. As pessoas mais ricas, efetivamente, passaram por um processo de pejotização, se transformaram em pessoas jurídicas para que as empresas pagassem o tributo, e a tributação da pessoa jurídica é mais favorável, Sim. e essas pessoas recebessem a distribuição de lucros. Então, não vejo muita efetividade nesse aumento, não. Quem vai ser apertado novamente é a classe média. Então a gente vê não um estrangulamento, mas um achatamento da classe média no Brasil. Sem dúvida. Quem faz a riqueza girar, de fato, que é a classe média, acaba sofrendo um achatamento e com isso a gente perde em capacidade de tributar, né? Porque acaba não tributando quem realmente deveria ser tributado e acaba achatando quem poderia fazer a compra dos produtos aqui no Brasil. Sem dúvida, sem dúvida. Perfeito. Quintanilha, o que mais você falaria sobre essa questão dos tributos hoje? O que você destacaria como sendo um ponto crítico, um ponto realmente que é chave para a discussão nos tribunais, para a discussão nas salas de aula? Isso é importante o nosso aluno saber. Na verdade, a gente tem que ficar muito atento à nossa carga tributária. Já houve algumas manifestações no sentido de que o aumento da carga tributária seria confiscatório e realmente a gente não pode fugir da economia. A gente não pode fugir dos conceitos econômicos, né? A curva de Laffer, por exemplo, há um estudo da Universidade da Califórnia que comprova que quanto maior a carga tributária, menor a arrecadação. Sim. Então, na verdade, há um ponto em que a carga tributária muito alta, ela começa a diminuir a arrecadação. Nós estamos num ponto crucial. Esse estudo da Universidade da Califórnia diz que a carga tributária global deve ser em torno de 33%. A partir daí, ela já não é mais eficiente. Na verdade, nossa carga tributária no Brasil já ultrapassou isso há muito tempo. Nossa carga tributária já corresponde a mais de 36% do PIB. Ou seja, nosso tributo é muito alto, há um desestímulo à produção econômica. E é óbvio, a partir do momento que a economia não gira, você não tem empregos. Então, necessariamente, a necessidade de uma revisão profunda do nosso sistema tributário, para que efetivamente os mais ricos paguem mais tributos e os mais pobres tenham acesso ao mínimo existencial. Isso é o que deve ser feito. É o mundo ideal? É, mas há países que conseguiram fazer e a gente também tem condições disso. Perfeito. Estive aqui com o Gabriel Quintanilha. Vocês têm a oportunidade de adquirir os cursos de extensão. A gente está aí para lançar alguns novos produtos, né, Quintanilha? Uma surpresa aí para o pessoal. Então, olha, fico aguardando vocês aqui no Curso Fórum. Curso Fórum, tradição em preparar para aprovar.